Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais fantasia para o nosso mundo. Hoje eu resolvi trazer uma conversa enquanto eu mostro alguns dos meus desenhos digitais. O primeiro tópico que eu queria abordar é estilo de desenho. Vocês vão ver, de acordo com os desenhos que vão passando, que eu não tenho um estilo de desenho pré-definido. Tem alguma característica ou outra, mas eu tô sempre mudando o estilo. Pode ver nessa primeira tem uma line art um pouco mais texturizada que eu detestei. No próximo vai ter outra line art, vai ter um sem line art. É material novo que eu uso, eu sinto que eu tenho um estilo diferente, uma maneira diferente. Eu fazendo um desenho digital e uma aquarela, parece que nem a mesma pessoa que fez. E é uma coisa sempre falada nesses meios artísticos, fazendo tal coisa no meu estilo, este é o meu estilo. E eu não sinto que eu tenha exatamente um estilo. Cada hora eu tô tentando fazer uma coisa diferente, explorar uma coisa diferente, às vezes uma coisa um pouco mais semi-realista, que eu, por mim mesma, eu não gosto tanto de realismo. Eu prefiro cartoon, meus artistas favoritos são mais cartoon, né? E às vezes eu vou lá e desenho uma figura chibi. Aí às vezes eu invento outro estilo do nada, aí eu pego o giz pastel oleoso e faço de um jeito, eu pego o marcador e faço do outro. Eu aprendi tudo sozinha, muito com vídeos no YouTube e metendo a cara e fazendo. Chegou um ponto que você já absorveu tanta informação que você não quer mais só absorver informação, sabe? Eu sou desse tipo de pessoa, eu preciso encontrar a minha maneira de fazer a coisa. Eu aventuro em muitas artes, quem acompanha o canal pode ver que tem muitos tipos de arte que eu faço. Eu geralmente procuro entender mais ou menos como funciona e entender as técnicas, mas eu preciso em algum momento buscar a minha forma de fazer aquilo. Tentar fazer sozinha. Porque senão pra mim perde a graça. Porque tipo, por mais que eu tenha aprendido a técnica, a proporção facial realista, eu gosto de fazer personagens com olhos grandes. O personagem que tá aparecendo aqui pra vocês, por exemplo, eu tentei fazer ela com line art, com uma line art texturizada, e eu detestei essa line art, por mais que eu tenha gostado do desenho em si. Tô testando novas técnicas, coisas que eu nunca tinha feito, tipo esses enfeites de metal que ela tem, essas pérolas, eu nunca tinha feito, então eu tava testando como que eu iria fazer parecer. E é bastante interessante nessas metais, nessas pérolas, joias assim, é que se você dá o zoom no desenho, ele não é nada com nada. Mas se você coloca de longe, pra você ver de longe, então tudo faz sentido. Eu não fiquei 100% feliz com o enfeite que ela tem na cabeça, mas eu gostei do piercing no nariz e um pouco do colar que ela tá usando. Essa é um estudo baseado numa referência que eu encontrei no Pinterest. Apesar desses defeitos que eu já falei, que eu notei, que eu quero arrumar nos próximos, eu até que gostei dela. Foi um estudo mais rapidinho, tentando encontrar um meio termo entre cartoon e realismo. Não tava tentando fazer nada realmente muito realista, porque eu me expresso através da fantasia. Não é à toa que eu sou escritora de fantasia com 2 livros de fantasia publicados. Enfim, esse foi o primeiro estudo e vamos pro próximo. Esse desenho eu fiz baseado em uma montanha de referências diferentes. Eu usei dois geradores aleatórios de OC, aqueles vídeos que colocam, você dá pause numa característica e aparece a característica e você tem que desenhar aquilo. Cada uma delas foi baseada num vídeo diferente. Comecei primeiro pela pose, que eu achei uma pose bem legal para as duas. Desenhei no meu sketchbook e depois eu transferi para desenhar digitalmente. Basicamente, o que eu pensei para as duas é que a da frente, de vestido azul, é uma bruxa e a de trás é uma guerreira. Mas fora isso, eu ainda não pensei em nada mais para elas. Essa é uma das minhas partes favoritas de tanto ser de escritora de fantasia quanto ser de artista. Eu amo criar mundos novos, eu amo criar personagens novos, principalmente mundos de fantasia que envolvem magia. Eu tenho muitos livros escritos e agora eu tenho minhas personagens que eu estou desenhando. Já tenho alguns personagens originais de desenho. Eu pretendo evoluir mais para conseguir passar os personagens dos meus livros também para o desenho, mas é uma das melhores coisas que eu mais adoro é realmente estar livre para poder criar. Sabe, tipo, se eu quiser colocar asa num personagem, ninguém vai me impedir, eu vou colocar asa no personagem. Muitas pessoas me perguntam de onde vem tanta criatividade para fazer tantos personagens, tantas histórias, tantos mundos. E criatividade para mim é algo que você, quanto mais você exercita, mais você tem.
Eu também passo por vários bloqueios criativos, principalmente para criar conteúdo para redes sociais. Mas você vai buscando inspirações dos lugares mais diversificados e vai acabando que você vai criando aos poucos algo novo. Essas duas personagens, por exemplo, eu peguei várias referências de lugares variados, de tipos variados e juntei para criar essas duas personagens. E vocês vão notar que nesse em específico eu não coloquei line art e vou ser sincera que eu preferi muito mais, eu me sinto muito mais identificada e eu gosto muito mais de fazer desenhos sem line art. E eu vou muito mais com o que o desenho pede, sabe? Às vezes eu coloco algumas linhas, principalmente quando eu tô pintando em aquarela, mas de digital eu gosto de fazer sem. Também às vezes eu mudo de ideia porque eu sou assim. Enfim, nesse desenho também eu coloquei a tatuagem no braço dela, que é uma coisa que eu não tô acostumada a fazer, mas eu quero estudar mais pra fazer mais com os meus personagens. Na de trás eu achei que faltou um pouquinho de contraste ali na roupa dela, mas eu gostei muito da roupa da que tá na frente. Acho que as mãos ficaram mais aceitáveis porque eu, como 99% dos artistas, tenho uma certa dificuldade de desenhar mãos. Uma dica que eu vou deixar para outros artistas aí, eu geralmente desenho melhor mãos quando eu uso a minha própria mão de referência. Como eu disse, eu tô treinando para conseguir colocar os meus personagens dos meus livros também nos meus desenhos. Só que a minha habilidade em escrita e a minha habilidade em desenho ainda não são comparáveis. Tenho anos de experiência escrevendo livros, sendo escritora. Desenhando, eu tenho um pouquinho mais de um ano de experiência. Eu não fui daquelas desenhistas que desenhava desde pequena e continuou desenhando a vida inteira. Eu parei por um bom tempo, depois que eu dei uma crescida. Quando eu era bem pequena, eu desenhava bastante, mas aí eu parei pensando que eu não tinha talento para desenhar. Só que, embora eu acredite que existam sim aptidões que a gente é mais fácil de aprender e desenvolver, que foi o meu caso com a escrita, todas as habilidades requerem esforço. Que algumas pessoas têm sim mais aptidão para o desenho, para a escrita, mas se essas pessoas não se desenvolverem e estudarem, elas não vão se desenvolver. Eu falei, não, agora eu vou começar a desenhar. E comecei a desenhar, estudar sozinha, praticar muito, até chegar ao nível que eu estou hoje. Então, assim, ainda tenho muita coisa a aprender e a praticar. Eu falei, eu desenho há pouco tempo. Já tá muito melhor que estava de alguém que não conseguia nem colorir um desenho, fazendo um desenho completo, igual esse que eu tô mostrando pra vocês. Como eu tava falando, a minha habilidade em escrita é muito maior. E os meus personagens são muito mais vívidos escrevendo e eu tenho uma imagem deles na cabeça. O peso é muito maior quando você é autora e você é artista, porque é duas vezes você falando, é assim que são meus personagens. Querendo ou não, por mais que haja formas diferentes de imaginar quando você tá no livro, cada leitor imagina de uma maneira diferente. Quando você é autora do livro, você mostra a imagem deles que você mesma desenhou, você está falando, é assim que são meus personagens. Assim se cria um peso enorme nas costas da autora-artista. Ou esse peso só tá na minha cabeça, o que é bem provável, mas não vamos falar disso. Enfim, essas são as minhas personagens. Eu dei um fundo abstrato para a ilustração delas, como se fosse a página escrita de um livro velho. Uma coisa que eu amei dessa ilustração é que eu acho que a pose das duas conta muito uma história de quem elas são e de como é a personalidade deles. Essa ilustração é uma que deu muito trabalho nas mãos. Ainda não saiu como eu queria que saísse, mas pelo menos dá para identificar que são mãos. Para mim já é uma evolução muito grande que quando eu comecei a desenhar, as mãos não pareciam mãos. E eu já vejo que eu já melhorei as mãos nos meus desenhos mais recentes. Essa ilustração vocês podem ver que eu adotei muito mais o estilo cartoon, o estilo desenho mesmo. Sombreamento um pouco mais simples, mas que eu também adorei. Eu falei, eu não tenho estilo só, eu vou fazendo conforme meu coração me manda. E meu coração manda muita coisa. Essa personagem é especial, como vocês podem ver, é a Coral. A Coral faz parte de um universo que eu criei, onde as pessoas têm afinidade com certos tipos de animais. De poderes relacionados, assim, a Coral é inspirada na cobra coral. Vê que até os dentes e a língua dela são meio esquisitos e ela tá segurando um coração. Mas a Coral não é tão malvada assim. Ela é uma personagem secundária num mundo que eu criei, numa história que eu pretendo transformar em uma história em quadrinhos. A personagem principal é a Willow, que na verdade é uma viúva negra.
Vou contar muito mais da história porque eu não quero falar muito mais. Mas é uma história sobre vilões. Falando em HQ, eu tenho 3 protagonistas prontas de 3 HQs. Eu até tenho a imagem delas pendurada na minha parede pra eu nunca esquecer que eu tenho que contar as histórias delas. Uma bruxa, uma espiã e uma viúva negra. Eu tenho até bastante conhecimento sobre o mundo delas, sobre os pares românticos, sobre os amigos. O que me falta é confiança mesmo pra fazer essa HQ. Quem acompanha o canal já deve ter notado, eu sou absolutamente perfeccionista. E eu acabo adiando alguns sonhos, tipo fazer a minha HQ. A minha insegurança não me deixa seguir em frente, então eu pensei, eu escrevi algumas flash fictions. E se eu usasse elas para fazer histórias em quadrinhos? Vou explicar primeiro o que é flash fiction. São histórias que a gente escreve curtas. 1, 2 páginas no máximo. Você pega, tipo, um tema e você escreve uma historinha bem curtinha sobre aquele tema. Eu sempre faço esses exercícios quando eu não estou envolvida na escrita de um livro para trabalhar a minha escrita, que vai ajudar nessa insegurança. Eu posso fazer pequenas historinhas para aprender muito mais como funcionam as HQs e quem sabe eu possa ultrapassar as minhas próprias barreiras. Então, assim, eu espero começar logo esses novos estudos, porque se tem uma coisa que faz a gente melhorar em tudo que a gente faz, é a prática. Às vezes a gente absorve muita informação de várias maneiras diferentes, estuda muito, mas o que falta é a prática, é você ir lá e fazer aquela coisa. Enfim, vou falar um pouquinho da Coral para terminar aqui. Coral é uma personagem muito extrovertida, animada, ela faz o que precisa fazer, não importa o que seja, ela sempre vai ser leal a você. Se ela é tua amiga, ela vai continuar lá com você para sempre, mesmo que você faça coisas duvidosas. Ela vai às vezes fazer algumas coisas duvidosas ela mesma, porque afinal ela é inspirada numa cobra. A Coral então é colorida, ela é cativante, ela é legal de olhar, de falar, mas ela tem sim o seu lado sombrio. O sombrio esse que a Willow, que é a melhor amiga dela, faz questão de usar. A Coral é menos vilã que a Willow, mas ela também não é boazinha, ela é uma anti-heroína. Podem ver na ilustração dela, ela está segurando um coração. O que eu vou falar da Coral por enquanto, mas fiquem ligados para saberem mais sobre esses personagens. Enfim, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse papo sincero e das minhas ilustrações. Deixe seu like para apoiar o canal, se inscreve para mais livros e arte e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!